Estamos de volta com Entenda Direito, uma produção que conta com a parceria da Associação dos Magistrados da Bahia, Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e Unijorge. Hoje, diretamente do Dique do Tororó, cartão postal da capital do estado. O que você acha dos reajustes dos planos de saúde no Brasil? Gosto muito mesmo, porque se a gente for esperar pelo SUS, se morre na porta dele, como muita gente está morrendo. O aumento de salário nunca é compatível com os aumentos que a gente vem tendo, né? É de imposto, é de tudo, e aí eu acho que realmente é injusto. É um pouco abusivo, porque a situação de salário, você sabe como é que é, o país está, não só o país como o mundo, está hoje se encontrando numa situação meia caótica e fica difícil para todos nós, principalmente a classe mais idosa. Eu acho que esses reajustes são tanto abusivos, porque a situação do brasileiro, tanto no desemprego quanto na condição social, econômica, política, não condiz com tais procedimentos. Parece que esses reajustes poderiam ser feitos de maneira personalizada. O cidadão, de acordo com sua classe social, de acordo com a sua renda, poderia participar de determinados planos. O professor Raimundo Andrade conversa com o especialista Aurisvaldo Brito, que fala sobre a importância da educação para o consumidor brasileiro. Olá a todos, estamos de volta com o programa Entenda Direito, com o nosso quadro de debate de temas polêmicos e atuais do direito. Hoje o tema a ser discutido será o direito do consumidor. Presente aqui nos nossos estúdios, o professor Aurisvaldo Sampaio, promotor de Justiça do Estado da Bahia, especialista na área do consumidor e de direito civil. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Há uma discussão, professor, que se coloca na Bahia e com certeza perpassa por toda a estrutura da justiça do país, que é a especialização de varas da justiça para tratar as questões do consumidor. Isso devido ao acúmulo de processo, à quantidade de demandas. Como é que o senhor vê essa questão, professor? Eu acho isso imprescindível. A especialização me parece que é um caminho para todas as áreas da atuação humana, seja na medicina, seja no direito ou em qualquer outra área. Eu acredito firmemente na especialização, eu penso que o judiciário deve se especializar. O Ministério Público, por exemplo, é especializado. Nós temos promotores de justiça especializados na defesa do consumidor, na infância e na juventude, na área criminal, ambiental, enfim. E o judiciário também deve se especializar. A ideia seria estabelecer varas judiciais para tratar as questões do consumidor, a exemplo que já faz o Ministério Público. Essa experiência, professor, é uma experiência singular na Bahia? Existem casos no Brasil ou fora do Brasil? Como é que se dá essa divisão? Aqui na Bahia nós tivemos experiência de instalação dessas varas que funcionaram durante cerca de aproximadamente 10 anos. Recentemente elas foram desativadas pelo Tribunal de Justiça através de resolução, inclusive questão que foi discutida no Conselho Nacional de Justiça. Infelizmente o Conselho Nacional de Justiça manteve a resolução do tribunal que extinguiu a especialização, mas durante o tempo em que ocorreu, em que perdurou a especialização aqui no estado da Bahia, os resultados foram positivos em termos de qualidade da prestação jurisdicional. Não foram positivos em termos de celeridade por uma razão básica, por uma razão evidente. Era que o número de varas era insuficiente para atendimento da demanda. Como está estruturado, professor, o Ministério Público do Estado da Bahia? Como é que o cidadão pode, a quem se dirigir, a quem procurar para reclamar os seus direitos na área especificamente do consumidor? Especificamente aqui na capital, hoje nós temos 4 promotorias de defesa do consumidor. Então são 4 promotores de justiça que atuam exclusivamente na promoção da defesa coletiva do consumidor. Certo. E quais são os instrumentos? Por exemplo, o cidadão comum ouve muito falar, há um inquérito civil, há um inquérito policial, isso pode redundar, qual a diferença do inquérito civil para o inquérito policial, quais são os poderes investigativos que a autoridade, que o promotor, o Ministério Público tem para fazer valer esses direitos? O inquérito civil hoje é o mais importante instrumento de atuação do Ministério Público na área dos interesses transindividuais, né? Basicamente, o inquérito policial tem o objetivo de apurar a autoria e materialidade de fatos em tese criminosos, enquanto que o inquérito civil objetiva apurar um fato que, em tese, suscita a atuação
do Ministério Público no âmbito da tutela coletiva. Então, o Ministério Público, especificamente na área de defesa do consumidor, instaura inquéritos civis sempre que o fato que chega ao seu conhecimento viola interesses coletivos do consumidor. Nós atuamos cotidianamente com a instrução desses inquéritos civis, é a atuação mais intensa das promotorias de defesa do consumidor, e nessa atuação o Ministério Público detém poderes instrutórios plenos, ou seja, os mesmos poderes instrutórios existentes no inquérito policial. Ou seja, ouvir testemunhas, realizar perícias, inclusive notificar testemunhas para comparecer sob pena de cometimento de crime de desobediência e condução coercitiva. Enfim, nós temos poderes instrutórios bastante amplos, utilizamos esses poderes instrutórios e ao lado do inquérito civil, ou como um complemento, eu diria assim, da atuação administrativa do Ministério Público através do inquérito civil, nós temos o termo de ajustamento de conduta, né, o TAC, que é a forma como comumente findam, né, é a culminância normal, mais frequente dos nossos inquéritos civis. O TAC é uma forma de evitar o litígio, é uma forma de carrear ao Poder Judiciário um maior número de litígios, é uma forma de dar uma solução mais célere, menos onerosa e que, sobretudo, não implique numa maior demanda da atuação do Poder Judiciário. Professor, há uma vertente que fala que a melhor forma de se combater esses pequenos delitos ou delitos consideráveis na área do consumidor e em qualquer área de direito seria através da educação. Uma multa diária, esse dinheiro não poderia ser aplicado para efeito de campanhas educativas? Uma das punições para esse tipo de empresas que descumpre o estatuto do consumidor não seria fazer trabalhos educativos? Existe uma previsão na Lei da Ação Civil Pública que esses recursos, sejam das astreintes, né, sejam das multas, sejam de condenações de pagar, enfim, que esses recursos sejam carreados para fundos específicos, né, seja o fundo federal, sejam fundos estaduais. Aqui no estado da Bahia nós temos um Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Então esses recursos devem ser necessariamente, em face da Lei da Ação Civil Pública, recolhidos para esses fundos, no caso da Bahia para o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Agora, o Fundo Estadual, aí sim, ele deverá utilizar esses recursos, inclusive é possível utilizá-los também noutros fins, como por exemplo modernização dos órgãos de defesa do consumidor, mas poderá utilizá-los e esses recursos são frequentemente utilizados, efetivamente, em campanhas educativas do consumidor. Muito obrigado, professor. Seus esclarecimentos aqui, com certeza, são de grande valia para o nosso público. Espero tê-lo aqui de volta, discutindo temas polêmicos relacionados ao direito do consumidor e qualquer área de direito. Muito obrigado, doutor Oswaldo Sampaio. Professor, é sempre um prazer estar aqui no seu programa. Mais uma vez, saio daqui com uma grande satisfação. Obrigado. Obrigado a todos e voltamos já com o programa Entenda Direito. No próximo bloco, você confere o Direitos da Gente, que aborda a importância da fiscalização para o consumidor brasileiro. Envie sua sugestão para o endereço eletrônico entendadireito@amab.com.br. Voltamos já. Planos de saúde. Poderão trocar de operadora sem cumprir novas carências os usuários de planos de saúde individuais ou familiares contratados a partir de janeiro de 1999, com 2 anos completos na data em que as regras começam a valer. Para quem apresentou doenças ou lesões pré-existentes, o prazo é de 3 anos.